ti toda a honra e toda a glória. O Senhor está em casa, ó Jesus. O Senhor está em casa, amado meu. Os teus filhos, ó Pai, se alegram com a tua presença. Os teus filhos, ó Pai, se regozijam, Senhor, com a tua doce presença. Amado Espírito de Deus, amigo e consolador, ajudador, nós nos alegramos com a tua presença nesta noite. O Senhor está em casa. O Senhor está em casa. Senhor amado, os teus filhos, ó Pai, preparou o lugar. Preparamos os nossos corações para te receber mais uma vez, para que o Senhor possa fazer morada em nós, dia após dia. Rabachou torô de cantalás, rabachou torô de cantalamanabassou. Você pode adorar ao Senhor com palmas, com palavras de adoração, palavras de gratidão, dizendo o quanto você o ama. Senhor amado, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Senhor amado, eu te amo, te louvo por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por Cristo, obrigado pelo teu amor que foi derramado naquela cruz do Calvário. Obrigado pelo teu Espírito, que é meu ajudador, que é meu consolador, aquele que fala comigo todos os dias. Rabachou torô de cantalabalás, rabaçu torô de cantalabalás. Senhor amado, que os nossos corações se abram, Senhor, com o som da tua voz nesta noite. Que corações duros, Senhor amado, seja quebrantado pelo poder do som da tua voz. Senhor amado, que ouvidos se abram nesta noite. Senhor, que corações sejam quebrantados, Senhor. Amado Espírito, o Senhor é especialista em quebrantar corações. Então fique à vontade. Rabachou toro de cabas. Aleluia. Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Você pode orar por mim? Pedir que o Espírito possa me ajudar a entregar aquilo que Ele tem para nós como corpo nessa noite. Amado Pai, amado Espírito, ajuda-me nesse momento, amado Espírito, que eu possa assim ser canal de bênção neste momento, que caia por terra, Senhor amado, toda vez, tudo aquilo que for de mim, Pai amado, que possa ser queimado, queima toda a palha, todo feno, Senhor, tudo que é madeira, Senhor, possa ser queimado em nome de Jesus. Amado Espírito, que eu possa ser sim tua boca neste momento, Pai. Ajuda-me, amado Espírito, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus 4. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia, amém? Na minha versão da King James diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido outorgada ou dada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Amém? Um lugar de descanso. Quem não gosta de descansar, né? O pessoal que me conhece fala que tem algumas pessoas que falam assim: Carlinhos, nós vamos para um sítio, vamos para um lugar, leva a rede, leva uma toalha, que tem umas árvores lá boa, que é um bom lugar para descansar. E normalmente
o lugar que nós escolhemos para descansar é um lugar distante, fora da correria, né, do dia a dia. Um lugar onde que a gente quer fugir do nosso cotidiano, né? De preferência, a gente escolhe um lugar no interior, ainda lá para dentro do mato ainda, né? E como um lugar de descanso, Adão, ele tinha um lugar dele de descanso, né? Quando Deus, ele cria todas as coisas, e ele cria o homem, e fala que ele criou um jardim no Éden, e eu acredito que esse lugar no Éden, esse jardim do Éden, era um lugar de descanso em Deus, que Adão tinha em Deus permanente, a todo momento, por mais que ele não tinha, a preocupação dele era colocar nomes nos animais, ali cuidando da fauna e da flora que Deus tinha feito, e cuidando da sua esposa, mas ele estava num lugar de descanso, porque ele estava com Deus. Mas como nós conhecemos e sabemos da trajetória de Adão, ele pecou e ele saiu desse lugar de descanso. Quando Deus, ele chega até o jardim e fala: Adão, onde tu estás? Adão fala assim: ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Para a gente entender isso um pouco, nós não podemos nos esquecer que nós fomos criados primeiro espiritualmente. Nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos no corpo, amém? A gente não pode esquecer dessa sequência. Nesse caso, a ordem dos fatores não altera o produto. Se você mudar a ordem desse fator, vai mudar sim o resultado. Porque indica a importância como você está se vendo. E quando Adão ele peca, ele sai deste lugar de descanso que Deus tinha preparado para ele, a estar com ele a todos os dias. Primeiramente ele fala: vi que estava nu, né? Corpo, a visão dele muda. Vi que estava nu, corpo. Tive medo, alma. E o que ele fez com o espírito? Se escondeu. Coitado do espírito, né? No caso do espírito, morreu. E se a gente não entende como nós fomos criados e quem nós somos hoje, a gente não vai entender o processo de Deus nas nossas vidas. E aí Adão, ele sai deste lugar de descanso, ele é expulso, na verdade, do Éden, mas ele saiu do lugar de descanso que era Deus. E o resultado sobrou para mim e para você. Daí para cá, jamais descansamos, até a cruz. Só para não esquecer. O homem jamais descansou. O homem, em todo momento, ele procurou um lugar para que ele pudesse aliviar a sua tensão, o seu estresse e descansar. E esse lugar de descanso, o que é um lugar de descanso, de sossego, como eu falei? Nós podemos criar, né? Depois que o homem pecou, ele tentou criar esse lugar de descanso. Com suas posses, e pode ser que ele comprou um sítio, comprou uma fazenda, e trabalha a semana toda, o mês todo, e ele fala: agora eu vou descansar, vou lá para a minha fazenda, vou para o meu sítio, vou descansar um pouquinho, vou pescar, vou fugir da correria. Porque esse homem, ele quer voltar para o lugar ao qual ele foi colocado lá no início, um lugar de descanso. Mas sem Deus, com suas próprias mãos, jamais ele iria conseguir voltar para este lugar. Porque esse lugar de descanso, o qual eu estou falando hoje, o qual o Hebreus 4 diz, esse lugar de descanso não é preparado pelas mãos humanas, de forma natural.
Esse lugar de descanso só pode ser preparado por um alto preço, ou melhor, foi preparado por um alto preço. E esse preço foi sangue na cruz. Amém? Em João 14, 3, do 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então, este lugar de descanso, o qual Hebreus diz, é o próprio Cristo. É um lugar no Pai, o qual Adão antes tinha livre acesso, estava a todo momento. Mas ele, por sua escolha, pelo pecado, ele saiu deste lugar. Mas Jesus na cruz, como ele reconciliou, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus, ele também traz para nós a oportunidade de entrarmos novamente neste lugar de descanso. Amém? Deixa eu dar uma lida aqui. Mas nós sabemos deste lugar de descanso. O Senhor já, como diz aqui em Hebreus 4:1, portanto, ainda que nos tenha sido dada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. E muitas vezes nós sabemos que existe este lugar de descanso em Cristo. Mas parece que muitos de nós temos falhado de estar neste lugar de descanso. Por quê? Porque depende muito da forma como nós estamos nos vendo. Como eu falei, se a nossa visão sobre nós mesmos começa a partir da carne, a partir do externo, dessa maneira, tudo aquilo que é externo vai me atrapalhar, vai me impedir de entrar neste lugar de descanso. O que são essas coisas? A preocupação do dia a dia, as aflições, que Jesus disse que teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que Ele já venceu todas essas coisas, amém? Problema na família, doença, tantas as coisas que vêm sobre nós todos os dias, mas por nós termos uma visão de nós a partir do externo, a gente deixa com que essas situações nos impeça de entrar no lugar de descanso. Isso nós filhos, amém? Porque aqui em Hebreus não está falando para não crentes, está falando para crentes. E isso tem impedido muitas vezes todas essas preocupações, todos esses medos, que é a partir do externo, do corpo, né? Tem feito muitas vezes eu e você, ou tem impedido eu e você de entrar neste lugar de descanso, e de fato e verdade, descansar no Senhor. Porque quando a gente está num período de férias, descansando, recentemente o mais assim que eu saio, que sei que saiu para viajar e descansar foi o Lucas. A gente está preocupado com o que está acontecendo na empresa? Você que é CLT, só empresário que nunca se desliga, né? Esse nunca entra no descanso, porque ele todo momento ele está preocupado com a sua empresa, né? Mas eu e você que muitas vezes somos CLT,
e estamos ali aproveitando o período de férias, a gente não lembra nem sequer da empresa. Então, de fato e verdade, nós descansamos da empresa. E é dessa maneira que muitas vezes eu e você, como filho de Deus, precisamos estar em Deus, neste lugar de descanso, totalmente despreocupado com as coisas externas, sabendo que nele tudo está feito. Tendo uma visão de que eu sou espírito, que possuo uma alma e habito no corpo. Porque no meu espírito já está tudo preparado, porque o Senhor assim já fez. Mas seria muito cruel do Senhor, e Ele não é, querer que a gente entrasse num lugar de descanso, nessa nova vida o qual Ele nos deu, sem nos der direção e nos falar como entrar neste lugar de descanso. Lembra que eu falei que por a gente ter uma ideia errada de quem nós somos hoje, a gente começa a olhar do exterior para o interior, de fora para dentro. Mas quando Jesus morre na cruz, Ele morre por mim e por você. Ele paga o preço do nosso pecado. Ele ressuscita. E a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele, amém? E nessa que nós ressuscitamos com Ele, nós ganhamos o que dele? A sua vida. E essa vida o qual Ele nos deu, é a garantia de que, assim como Ele é, nós somos. Amém? E a palavra diz a respeito de Deus, que Deus é o quê? Espírito. E se Deus é Espírito, a minha e a sua visão tem que mudar mudar a respeito de nós. Eu sou Espírito, em primeiro lugar. Assim como meu Pai é, eu sou. E como Espírito, Jesus fala assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou pedir para o Pai, para que envie um Consolador, e Ele estará convosco todos os dias. Amém? E Ele fala a respeito desse mesmo Espírito, que Ele iria nos ensinar a toda a verdade. Ou seja, Ele iria nos ensinar como viver essa vida, o qual ganhamos de Cristo. Amém? E como hoje nós somos filhos de Deus, somos povo de Deus, ainda em Hebreus 4 diz assim: portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. E diz assim, em Hebreus 4:11, diante disto, ou seja, diante desse repouso, que ainda resta esse lugar de descanso, diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Esse lugar está pronto, mas cabe a mim e a você entrar nele de fato e verdade. Cabe a mim e a você a se esforçar para entrar neste lugar. Se esforçar como? Rejeitando toda mentira de Satanás a respeito de você e sobre mim, sobre nós mesmos. Se esforçar como? A situação diz uma coisa, mas só que a palavra diz outra a seu respeito. E essa palavra hoje, eu falava com o Lucas que eu orava a Deus e pedindo uma ministração, algo para ministrar hoje, e aí não ouvia o Senhor lá no quarto, e nada. E aí o Senhor me levou a olhar o computador, e eu já tinha escrito
já tinha meditado nessa palavra um tempo atrás, e estava ela digitada no computador. E eu fui meditar nela. Só que hoje, de ontem para cá, como eu falo que às vezes as situações ela quer nos tirar de um lugar, e quando eu acredito que quando um profeta ou qualquer outra pessoa, qualquer pessoa que sobe aqui para ministrar, ela não está só simplesmente falando para quem está ouvindo, mas ela também está sendo ministrada. Ontem nós recebemos uma notícia, a minha família, que abalou, de fato e verdade, todos nós que moramos lá no nosso quintal. E eu confesso para você que eu sou uma pessoa que não... Eu tenho meu psicológico para converso comigo mesmo, para agir mediante toda a situação que vem diante de mim, de agir de forma friamente, para eu saber como resolver. Mas essa notícia, de uma certa maneira, ela me abalou. Ela me abalou a ponto de eu ir para a cama, demorar um pouco para dormir pensando a respeito. Me abalou a ponto de eu acordar pensando sobre esse assunto. Hoje o pastor Cleito perguntou: filho, tudo bem? Como que você está? Precisar de mim, só dá um toque. Eu até mandei um áudio para ele, mas apaguei. Falei, vou precisar do Senhor. Mas apaguei o áudio. Porque toda essa situação, ela de fato, ela estava me incomodando. Mas quando eu fui meditar naquilo que eu já tinha escrito há dias atrás, eu falei, o Senhor é bom. Porque eu olhei para essa situação e deixei ela de fato me tirar do lugar, até mesmo de uma forma psicológica que eu sempre lido comigo mesmo, e me preocupou. Comecei a ver N situações na frente. Mas quando eu entrei no quarto e comecei a orar, mesmo sem receber nenhuma resposta ali, parece que, como diz lá, parece que o céu estava de bronze. Eu não sentia um arrepio, não sentia nada. Eu falei, vou desligar tudo aqui, vou trancar dentro do quarto, porque eu não quero influência de nada, porque eu quero ouvir a Deus. E eu não ouvia nada. Mas de repente eu fui direcionado a meditar no que tinha escrito. E aí ele falou, o problema é que você está vendo de fora para dentro. Se você deixar essa situação tomar conta do seu coração, você vai sair do lugar que já está preparado para você, que é um lugar de descanso, em mim. Eu falei, Deus. Aí, eu meditei mais um pouco, escrevi mais umas coisas. Aí eu falei, tá bom então, pai. Eu estava meditando no quarto da minha filha, e lá tinha um colchão no chão. Falei, tá bom. Fui, deitei no colchão, orando em línguas, dando glória a eles. Cochilei um pouquinho, acordei dando glória a Ele. E falei, Senhor, se o Senhor não resolver, quem vai resolver? Porque o lugar de descanso está ali. Mas muitas vezes eu e você escolhemos a não entrar neste lugar de descanso. E olha, muitas vezes nós, por conhecer a palavra de Deus, por já ser, muitas vezes a gente ministrar a pessoas, a lidar com pessoas, a gente cria uma consciência sobre algo, sobre aquilo que nós sabemos do Senhor. E aí, a gente não entra neste lugar de descanso e a gente se torna, como Jesus falou para os fariseus ali, para os hipócritas, né? A gente não entra e não deixa os outros entrar. Porque a gente passa as nossas preocupações para outros. A gente aterroriza as outras pessoas com os nossos medos. Porque a gente não entrou num lugar de descanso, mas tem um irmão querendo entrar, mas você vai compartilhar com ele os seus medos. Em vez de compartilhar, confessar a ele a quem de fato vai resolver, que é o Pai. Mas como eu falei, você recebeu essa vida, e o Pai, Ele não ia te deixar, como Jesus disse, Ele não ia te deixar órfão, para você viver essa vida,
assim, sem saber como lidar com ela, essa vida que Cristo te deu. Ele falou: eu vou para o Pai, vou pedir para que o Pai envie o Consolador, e Ele vai te... João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. Amém? João 14:26, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará a todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Amém? João 16:13, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvindo e vos revelará tudo o que está por vir. Esse Espírito, doce amado Espírito, ele está para justamente nos ajudar a viver essa vida que Cristo nos deu. Mas, como eu sou Espírito hoje, o Pai é Espírito, e Ele nos deu o seu Espírito para nos ajudar a viver essa vida, não tem como eu e você falarmos com Ele nessa linguagem, o qual nós conversamos um com o outro, Ele falar com a gente dessa linguagem e a gente interpretar tudo. Ele nos deu uma ferramenta, um meio de comunicação, que foi a oração em línguas. Para que eu, o Carlinhos espiritual, entenda aquilo que o Espírito tem para a minha vida, eu preciso comunicar com Ele na linguagem dEle, o qual Ele nos deu, que é a oração em línguas. E para isso, como eu disse que a gente precisa se esforçar a entrar neste lugar, eu preciso meditar na palavra do Senhor, ver o que Ele diz ao meu respeito, e através dessa linguagem, desse meio de comunicação, que é a oração em línguas, Ele vai justamente transferir aquilo que Ele tem, que está nele, no seu espírito, para o meu espírito, e assim eu vou entender como viver nessa vida. E assim o meu espírito, ele vai começar a dizer para a minha alma quem eu sou, e a alma vai se conformando quem ela é em Cristo, agora nessa nova vida, e ela também vai dizendo para o corpo e para a carne: agora você não me domina mais. E aí ela vai vivendo essa nova vida. Mas para isso eu preciso dar uma suma importância para o Espírito Santo de Deus, porque sem Ele eu jamais irei conseguir entrar neste lugar de descanso. Por quê? Porque se eu vou dar sempre ouvidos para o externo, para aquilo que está gritando fora, para aquilo que está chamando minha atenção fora, e quando minha atenção é voltada para fora, jamais eu consigo ouvir o que está dentro. Essa canção que o pastor cantou agora há pouco, que ele nos ensina em amor, que ao partir do pão os nossos olhos se abrem, né? Que o som da sua voz, os nossos corações queimam de amor. É isso que o Espírito Santo trata no nosso espírito quando ouvimos a sua palavra, quando lemos a sua palavra. É isso que Ele trata no nosso espírito. Os nossos corações queimam com a verdade que Ele diz ao nosso respeito. E quando o nosso coração está queimando com as verdades que Ele diz ao nosso respeito, essa verdade é maior que a verdade do mundo, que é a mentira, que o diabo está tentando falar ao nosso respeito. E aí a gente não consegue mais ouvir a outra coisa a não ser a sua verdade, a verdade do Senhor. Lembra que eu disse? Que o Espírito, ele iria nos ensinar em toda a verdade. Mas essa verdade é a palavra do Senhor. E para isso nós precisamos sim dar essa importância nesse relacionamento com o Espírito Santo.
para que através desse relacionamento nós possamos entrar de fato e verdade neste lugar de descanso no Senhor, onde o medo não me alcance. Eu estava ouvindo uma canção e ela ficou repetindo no celular sem querer, mas aquilo bateu forte no meu coração porque é uma verdade, do Marcos Brunet, se eu não estiver enganado. E ele fala assim: eu lanço as minhas ansiedades na cruz do Calvário. Eu lanço todas as minhas ansiedades na cruz e sei que tudo já está pronto no Senhor. E que nada, não vou lembrar toda a música, mas eu acho que ela fala que nada é maior do que o teu amor. É essa certeza que eu e você temos que ter num lugar de descanso. Que quando nós estamos num lugar de descanso, tudo já está feito, e que essas ansiedades, o qual o mundo tem para as nossas vidas, elas são mentirosas, porque no Pai tudo já está feito. Amém? E muitas vezes, nós cristãos, já crente antigo, para a gente não entender, achar que o Espírito Santo simplesmente é só uma força, ou o relacionamento com o Espírito Santo é aquilo qual nós vimos no culto, no domingo ou na quarta, a gente não prioriza esse relacionamento no dia a dia. E achamos que o Espírito Santo, como diz o mundo aí, às vezes, é só uma força. Mas o Espírito Santo, ele não é uma força. Ele, de fato e verdade, é uma pessoa que contém a força do Pai. Ele é uma pessoa que está para nos ajudar, como diz a palavra, em todas as situações. Mas é necessário que eu e você reconheçamos que Ele é uma pessoa. E como uma pessoa, eu preciso dar atenção para Ele neste relacionamento que Ele tem proposto para mim e para você. Porque se eu não tiver relacionamento com o Espírito Santo, eu não serei conduzido por Ele para este lugar de descanso. Porque uma das traduções, ou uma das versões para a palavra conduzir, ou melhor, ajudar, né? É conduzir. E conduzir não é empurrar. Conduzir é pegar na mão e ir junto, né? Então Ele quer que eu e você estejamos no lugar onde Ele está, que é junto ao Pai. E muitas vezes, por não valorizar esse relacionamento com o Espírito Santo, a gente não entra neste lugar de descanso por causa das complicações do dia a dia. Porque o dia a dia, ou melhor, o dia a dia não, a dificuldade do dia a dia fala mais alto, né? Nos tira deste lugar. E aí você fala assim, mas Carlinhos, como eu vou ter certeza disso tudo, que o Espírito Santo irá me conduzir, desse relacionamento? Eu preciso crer que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu preciso crer nessa forma de comunicação que Ele tem com o nosso espírito, que é a oração em línguas. Se você não é batizado, você precisa desejar ser batizado pelo Espírito para que você fale nessa língua. Porque em Coríntios 14, 2 diz assim:
o que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, pois ninguém o entende, porque o Espírito fala mistério. Judas 1:20 diz: mas vós, amados, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, edificando a vossa fé. Porque quando nós oramos no Espírito, nós edificamos algo dentro de nós. E edificar é construir, é colocar dia após dia algo, ou melhor, um tijolo naquela parede, vamos dizer assim, e construindo algo. E quando nós oramos no Espírito, eu creio piamente nisso, e quando eu oro no Espírito, mesmo que o meu entendimento esteja inútil, mas eu tenho uma certeza dentro de mim, que o Espírito Santo está fazendo um download de toda a verdade que está na Bíblia para o meu espírito. E tem momentos que mesmo eu não ter lido a Bíblia durante o dia, mas que eu estou diante de uma situação, eu lembro de uma palavra, eu lembro de uma verdade, e eu confesso essa verdade diante da situação a qual eu estou vivendo. Isso é uma edificação do qual o Espírito está fazendo no seu espírito, referente à sua pessoa. Agora mesmo, vindo para cá, eu fui pegar a Marinês no trabalho, e a gente deu carona para uma amiga dela. E aí, a amiga dela compartilhando algo, e aí eu fiquei ouvindo ela comentar a situação. Eu fiz uma pergunta para ela, ela me respondeu. Enquanto ela estava me respondendo, eu estava assim: Senhor, me dá uma direção dentro disso. E aí o Senhor me levou a fazer uma pergunta para ela. Uma situação difícil com o filho, que ela tinha perdido o filho, para o mundo das drogas, do crime, e ele havia morrido, né? E ela era cristã, ela é cristã, mas ela estava afastada. Ela não tinha mais, ela não buscava mais o Senhor. E aí eu perguntei para ela: mas você se sente culpada porque o seu filho não seguiu aquilo que você falou para ele? Porque ela falou que eu orei tanto ao Senhor, só que o meu filho, ele não saiu, ele não foi para a igreja. E eu perguntei para ela: você se sente culpada? Ela falou: não, eu não sinto culpada. Mas isso não foi verdade, porque ela falou outra coisa. Ela falou assim: eu sinto que eu deixei algo, que eu falei com algo com eles. Então ela se sentia culpada pelaquilo que aconteceu com o filho, e mediante as orações que ela fez pelo filho dela, não aconteceu o que ela queria. Ela falou: e não aconteceu o que eu queria. E aí Deus me deu umas palavras de sabedoria naquele momento dentro do carro ali, e eu comecei a falar com ela, e eu vi que ela se calou. Por que eu estou contando isso? Porque não teria outra maneira de eu falar aquilo que eu falei para ela dentro do carro, se algo do Espírito Santo não tivesse sido edificado em mim. Se eu não soubesse quem eu sou, primeiramente Espírito, e através de um relacionamento com esse Espírito, e sendo levado dia após dia para ficar neste lugar de descanso, e algo sendo edificado em mim, eu não conseguiria falar para ela de mim mesmo aquilo que eu falei. Mas quando nós somos, como nós sabemos que nós somos, e deixamos o Espírito nos conduzir, Ele nos usa em qualquer momento, em qualquer situação. E não tem como eu levar uma pessoa para o lugar de descanso se eu não já estiver lá. Não tem como você levar paz para uma pessoa se você já não estiver neste lugar de paz.
Não tem como você levar uma palavra de conforto se você já não estiver confortado. Em Colossenses 3:3 diz: porque morreste a vossa vida, porque morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Então, se eu não ter certeza que a minha vida está escondida em Cristo e em Deus, a todo momento eu vou deixar com que as situações externas abalem o meu interior, abalem as minhas emoções. Se eu não saber que eu estou em Cristo e estou neste lugar de paz, que é o lugar de descanso, eu não vou ter segurança para poder levar aquele que está fadigado para esse lugar de descanso. Se eu não tenho a certeza que o Senhor está comigo, como que eu vou falar para uma pessoa, ou levar uma pessoa para um lugar, ou e falar para ela que Deus está com ela? Primeiramente eu tenho que ter essa certeza em mim, para depois eu levar essa certeza para outras pessoas. Não tem como eu falar para o meu filho: filho, você precisa orar, você precisa crer em Deus, se eu não creio em Deus primeiro. Eu preciso primeiro demonstrar para o meu filho, através do meu dia a dia, que eu estou em Deus, que eu estou neste lugar de descanso, que de fato e verdade eu creio que eu sou em Cristo Jesus, para eu poder conduzir o meu filho. Estou falando que essa mãe não estava neste lugar. Mas porém, cada um de nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. E eu falava para ela que ela não tinha culpa do que aconteceu. Que Deus, como o nosso Pai, Ele sempre vem orientando os seus filhos. E se nós vamos olhar de Gênesis até Apocalipse, Ele vem orientando os filhos a que decisão tomar. Mas a decisão sempre é pessoal. Mas para eu tomar uma decisão importante nessa vida que Cristo nos deu, eu preciso saber quem eu sou e aonde estou. Eu preciso saber a todo momento e massacrar a minha mente com essa verdade. Por quê? Porque a minha mente já está acostumada a respeito do meu antigo eu. Então, se eu não massacrar ela com a verdade de quem eu sou hoje em Cristo, a todo momento que um gigante se levantar na minha vida, ela vai me levar para quem eu era e não para quem eu sou. Então é por isso que eu preciso ter essa certeza de que eu estou escondido em Cristo, que eu estou em Deus, escondido em Deus em Cristo, que nenhuma dessas situações externas vai me tirar deste lugar de descanso, a não ser que eu deixe, ela me convencer e fazer com que eu mesmo saia deste lugar de descanso. Então, como diz aqui em Hebreus, como eu li no começo, portanto, ainda que nos tenha sido outorgado ou dada a promessa de ingressar no lugar de descanso de Deus, no lugar de descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareçam ter falhado. Peço a você agora que possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E se dentro disso que foi ministrado, você olha para a sua vida e você vê que em algum momento você deixou a situação do dia a dia, o gigante do dia, o mal de cada dia, te tirar deste lugar de descanso. Porque a Bíblia diz para que nos aconselha que
Paulo fala que examina o homem a si mesmo. Que você possa fazer uma autoanálise de você. O que tem te tirado e te impedido de estar de fato e verdade neste lugar de descanso? Qual o medo? Qual a situação? E se você tem, assim como eu, em um dado momento, você saiu deste lugar de repouso, deste lugar onde tudo já está pronto, onde você está escondido em Deus, que você possa falar: amado Espírito, amigo, consolador, ajudador, ajuda-me, me destrava neste relacionamento contigo, me ajuda a caminhar mais um pouco, me ajuda a viver essa vida o qual o Senhor me deu. Não permita que eu saia deste lugar de descanso. Porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Só iremos ficar livre da pressão deste mundo quando deixarmos o Espírito Santo nos conduzir para este lugar de descanso. Amado Espírito, amigo e consolador, amigo e consolador, sei que eu não estou sozinho, amado Espírito. Eu sei que eu não estou só, mas parece que tem dias que parece que eu estou sozinho. Eu não tenho, parece que estou sem alguma direção, não sei que atitudes devo tomar, mas só parece, porque a Tua palavra, Senhor, me garante que o Senhor, amado Espírito, estaria comigo todos os dias. Me conduz nessa verdade, Espírito. Me conduz nessa verdade, doce amado Espírito. Me conduz nessa verdade, Espírito Santo. Não permita que eu saia deste lugar, o lugar ao qual o Senhor já preparou, o lugar onde tudo está feito. Rabachou, torou de canta, lamanarabassou, torou de canta. Rabachou, torou de livana, lamanarabassou, torou de canta, lamanarabas. Rabassou, torou de canta, lamanarabassou. Com almas de fé, Rabassou, torou de canta, lamanarabassou. enquanto adorar, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
chão.